Boa tarde, senhoras e senhores que estão aqui na Câmara de Vereadores e os muitos que estão assistindo remotamente a essa sessão. Hoje pela manhã, houve uma audiência pública, ao meu ver histórica, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, convocada pelo deputado estadual Eric Lins, com a presença de vários deputados estaduais, com a presença de representante da Prefeitura e com a presença de mais de 12 médicos absolutamente dedicados aos estudos do Covid, desde o início dessa pandemia. O que eu tenho para vocês aqui hoje é o que nós ouvimos lá é completamente incontestável. E ele não é sobre ser contra vacinas, como alguns tentam impor aqui à força, esse discurso mentiroso. O discurso verdadeiro e o fato verdadeiro é que as pessoas não podem ser submetidas a um decreto, para começar, porque é decreto, não foi votado na Assembleia Legislativa, é completamente autoritário, uma decisão monocrática numa canetada que quer decidir a vida de todos os gaúchos, a começar por aí. O habeas corpus que foi impetrado na semana passada e que está no juiz da segunda turma do Supremo Tribunal de Justiça, juiz Herman Benjamin, é um habeas corpus que busca cuidar e corrigir os absurdos e os desvios desse decreto, quais sejam as pessoas que não podem se vacinar, que ao contrário de que alguns dizem aqui só a Coronavac dava alergia, não, qualquer vacina pode dar uma reação em quem tem doença autoimune. E nem todo mundo sabe que tem uma doença autoimune, alguns descobrem só na pior das horas. Então, essas pessoas, elas têm que ter resguardado seus direitos de ir e vir, seus direitos de cidadania, seus direitos constitucionais. Em segundo lugar, que nos parece absolutamente ilógico que pessoas que já tiveram Covid e que têm comprovada imunização contra o vírus, sendo que o anticorpo natural, ele é superior à vacina por dois motivos científicos e médicos. O primeiro é que o anticorpo natural do corpo humano, produzido por quem já teve Covid, ele protege o corpo contra mais de uma mutação. Várias vacinas protegem apenas contra uma variação da doença. Não adianta tomar 2 ou 3 doses, porque a maioria dessas vacinas tem data de validade. 2 meses algumas, a outras têm 6 meses, outras têm 10 meses, sendo que a imunidade adquirida tende a durar muito mais. Ou seja, não é lógico que essas pessoas que já têm imunidade tenham que injetar no seu corpo novamente o vírus para poder andar na rua, para poder ter seus direitos respeitados. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos 1.411.769 pessoas que já tiveram Covid e que estão imunizadas naturalmente por já terem tido a doença. Essas pessoas não deveriam ser, sob hipótese alguma, obrigadas a se vacinar para poder levar seus filhos no cinema, para poder levar seus filhos num parquinho infantil, para poder ter uma vida normal. Alguns aqui insistem em comparar com vacina de sarampo e vacina de febre amarela. Oh, meu Deus, quando vocês já viram uma vacina de febre amarela ser dada 3 vezes num ano, para que a pessoa possa fazer uma viagem? Vale uma vez só. O mais perto que existe dessa vacina atual é H1N1, que se toma um reforço anual. Mas estas atuais, pelo jeito e pelo que tudo indica, tu tem que ter um cartão de vacina com montes de quadradinhos para preencher, porque isso não vai acabar nunca. O medo é algo que contamina muito. A principal pandemia é a pandemia do medo e da ignorância. E essa pandemia do medo, ela contamina as pessoas de tal forma que elas perdem a capacidade de raciocínio lógico e de conseguir compreender que eu não posso obrigar uma pessoa que tomou uma dose da vacina e passou mal a tomar a segunda dose para poder ter uma vida normal, para poder frequentar um evento.
Eu não posso subjugar as pessoas dessa forma. Isso vai contra todos os preceitos da igualdade entre as pessoas, dos direitos humanos, da liberdade de ir e vir. Essas pessoas precisam ter os seus direitos assegurados. Por isso nós temos muita confiança nesse habeas corpus. E se esse habeas corpus não passar, vai virar uma ação direta de inconstitucionalidade que já está sendo gestada dentro da Assembleia Legislativa. Porque não é possível que se ignore todos esses fatos e que queira se tratar todas as pessoas como se elas fossem iguais nesses termos, porque elas não são. Por fim, a gente tem, infelizmente, jornalistas militantes, muitos deles com interesses econômicos, todos nós já vimos isso acontecer, e que dedicam a sua vida, já há 1 ano e meio, 2 anos, a perseguir, de forma fascistoide, pessoas que têm a coragem de dizer o que pensam e a sair do lugar comum de um discurso falsamente de toda a população. Não pensamos todos iguais, muito longe disso. Então a gente precisa levar em consideração todos esses fatos. As pessoas que foram coagidas e obrigadas a serem vacinadas porque não podiam perder seus empregos. Esses são a maioria dos que me mandam mensagem. Depois dos já imunizados que não veem nenhum sentido em passar de novo por uma nova contaminação. A Austrália parece lá longe, mas na Austrália começou assim. Começou assim pedindo que pais que não foram vacinados levassem seus filhos a jogos de futebol. Começou devagarinho. Eu chamo esse decreto de decreto termômetro, porque uma vez que ele passe, e eu estou falando do decreto estadual, e se aplica também ao veto do prefeito Melo, toda vez que a gente trata, não é pauta especial, querida, toda vez que a gente trata desse assunto, a gente cai na mesma cilada. Este decreto termômetro, ele serve para medir a opinião pública. Para concluir, vereadora. Para concluir, presidente, se ninguém se manifesta, o próximo virá pior. E assim vai sucessivamente, até que a gente nem lembre mais como era a nossa vida antes de termos subjugado a nossa liberdade por um papel ou um aplicativo que não garante que quem está vacinado não vá contaminar, não vá contaminar o outro e não vá parar no hospital, porque isso não tem garantia nenhuma, todos já sabem. Obrigado.